Boa noite, nação brasileira. Venho mais uma vez editar um vídeo. E o que eu vou falar neste vídeo eu quero dar um recado importante para as pessoas que estão desacreditadas, para as pessoas que estão desacreditadas das coisas, que parece que já não existe mais esperança de uma reviravolta, porque olha ao redor e não vê nada mudar. Mas se vocês desistirem, vocês não vão conseguir concretizar seus sonhos, porque ninguém vai poder concretizar os sonhos por vocês, porque cada um tem um objetivo a ser alcançado ou em uma meta desejada. Não sejam pessimistas, e sim otimistas, pois na nossa vida tudo se realizará. Se vos deixarem se abater pela tristeza, como é que a alegria vai habitar no ser de vocês? Porque a tristeza, ela afeta a parte espiritual da pessoa. Ela enfraquece a pessoa em vários aspectos. A pessoa fica indisposta, desanimada e não encontra motivos para seguir adiante com seus planos de vida. Não reclamem de vossas vidas, porque vocês têm que também ver uma coisa. Eu convido vocês a refletir na palavra de Deus. A vida de Jesus também não foi fácil, só porque ele é filho de Deus. Isso não quer dizer que ele não podia passar também pelas provações humanas. Ele também foi criticado em várias situações. Vamos pegar uma parte importante da Bíblia. As partes que antecederam a crucificação de Jesus. Jesus estava reunido na ceia com os apóstolos. Só que antes dele participar da ceia, ele lavou os pés dos discípulos. E quando chegou a vez de Pedro ter seus pés lavados, ele começou a questionar: venha, Pedro, chegou a sua hora de ter os pés lavados. Ele falou: não, mestre, eu não vou. Você tem que vir ter os seus pés lavados, porque você sabe que eu tenho que fazer a vontade do Pai.
e você tem que colaborar para que isso aconteça. Aí continuou os questionamentos. Aí Jesus começou a falar para Pedro sobre a importância dele lavar os pés dos discípulos. Aí ele perguntou Pedro sobre algumas questões e Pedro não soube responder. Mesmo estando diariamente na vida de Jesus, muitas vezes ele não sabia o que estava fazendo. Ou talvez ele tivesse sendo levado pelo lado humano, porque ele não conseguia enxergar realmente qual era o propósito dele estar seguindo Jesus. E Jesus falou. Aí com muito custo, Pedro veio. Aí Jesus lavou os pés dos discípulos e perguntou a todos: Vocês sabem por que eu lavei vossos pés? O que eu fiz com vocês, também façais a todas as pessoas que encontrarem. E creio que o restante eu não preciso contar, porque está no Evangelho. Vamos retomar. Depois que ele lavou os pés dos discípulos e teve os questionamentos de Pedro durante a ceia, tem aquele episódio em que ele sabia que seria traído por Judas e olhou para Judas e falou: Faça o que tiver de fazer rápido. Aí Judas abandonou a ceia. Aí, ao invés de ter 12 discípulos, tinha 11 discípulos. Depois que Jesus encerrou a ceia, ele chamou 3 dos apóstolos para subir com ele, para ficar orando, porque Jesus estava se preparando para os momentos que antecedia a crucificação. Aí, Jesus, orando, pedindo forças espirituais para o Pai Celestial, foi tentado pelo inimigo. Em todos os momentos, depois Jesus chegou aos 3 apóstolos e falou: Eu chamei vocês para ficar comigo, para me preparar para a batalha espiritual. E vocês não ficaram acordados nenhum minuto para orar por mim. Preciso que vocês venham comigo. Chegou a hora do Filho do Homem se entregar à crucificação para cumprir a vontade do Pai Celestial. Aí Jesus passou por todo o martírio que todo mundo conhece. Foi para a cruz. Aí um dos ladrões debochou dele e outro falou que era justo que estavam recebendo, que a punição era justa, porque eles tinham que pagar pelos crimes que cometeram. Mas Jesus não podia estar lá, porque ele não tinha feito mal algum. Mas mesmo sabendo disso, ele foi para a cruz para morrer por todos nós.
E aí, depois que Jesus foi crucificado, aí falaram, verdadeiramente, ele era ou é, na verdade, ele é o Filho de Deus. Mas depois que tudo isso passou, ele ressuscitou, ele deixou o sepulcro vazio e voltou com mais força para nos mostrar que na nossa vida tudo pode mudar. É só entregar tudo nas mãos dele, porque quando tudo isso passar e nosso cotidiano voltar ao normal, o Pai espiritual, não, o Pai celestial recompensará todos aqueles que lutaram bravamente para mudar a própria vida e mudar a vida dos irmãos, dos seus próximos. E com certeza punirá severamente as pessoas que não fizeram nada para ajudar seus irmãos de fé e seus próximos.